Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Um muito bom dia na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos meditando no Evangelho segundo escreveu São Mateus e hoje no capítulo 15, um capítulo que vai abordar questões fundamentais sobre a tradição, a pureza interior, a inclusão do Evangelho para todas as pessoas. Então vamos falar sobre esses detalhes. Esse capítulo 15 ele pode ser dividido aí em 5 partes. E a primeira parte, que vai do capítulo 15, verso 1 a 9, ele fala sobre a controvérsia sobre a tradição. O verso 1 e 2 diz assim: Então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem. Os fariseus, eles questionam Jesus sobre a prática dos seus discípulos que não aderem estritamente à tradição de lavar as mãos antes das refeições, revelando um foco nas tradições humanas em detrimento da verdadeira pureza. O verso 3 a 6 diz: Mas ele respondendo disse-lhes: E por que transgredis vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Jesus desafia os fariseus apontando que suas tradições muitas vezes anulam o mandamento de Deus. Ele menciona a prática do Corbã, onde uma oferta é dedicada a Deus ao invés de ajudar os pais. Isso reflete a importância da sola escritura, ou só a escritura, na teologia, que ensina que as tradições humanas não devem sobrepor os comandos de Deus. O princípio de que a tradição deve estar subordinada à palavra de Deus é essencial para uma compreensão sã da fé cristã. Verso 8 a 9 diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus critica a hipocrisia religiosa. A verdadeira adoração deve envolver o coração e não ser apenas um ritual. O amor e a intimidade com Deus são mais significativos do que as obras externas sem significado espiritual. O ponto 2 desse capítulo fala sobre o que contamina o homem. Vai do versos 10 ao versículo 20. O versículo 10 e 11 diz: E convocando a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Jesus amplia a discussão sobre a pureza, ensinando que a verdadeira impureza vem do interior do coração humano e não das práticas externas. Verso 18 e 19: Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Esta passagem enfatiza a depravação do coração humano, uma doutrina central na teologia reformada. A natureza pecaminosa do ser humano requer redenção que só pode ser encontrada em Cristo. Os versículos 21 a 28 fala sobre a mulher cananeia. E saindo Jesus daquela região, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões
clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher cananeia é uma meta-representação da inclusão dos gentios no reino de Deus. Sua abordagem é humilde e reconhece a autoridade de Jesus. Verso 23 a 26 diz: Mas Jesus não lhe respondeu pergunta alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. A resposta de Jesus pode parecer inicialmente dura, mas serve para sublinhar a missão de Jesus aos judeus. No entanto, a perseverança da mulher demonstra a fé verdadeira. Verso 27 a 28. Ela, porém, disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como queres. A fé da mulher destaca a graça de Deus alcançando todos os povos. Sua resposta demonstra que a fé pode transcender barreiras culturais e é uma lição sobre a persistência na busca por Cristo. O quarto ponto deste capítulo está registrado no versículo 29 ao versículo 31, que fala sobre curas na região de Genezaré. E retirando-se Jesus, veio para o mar da Galileia e subiu ao monte e assentou-se ali. Jesus continua seu ministério de cura e compaixão, demonstrando seu poder e misericórdia. Verso 30 e 31, e chegou a ele uma grande multidão, trazendo consigo coxos, cegos, mudos e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. As curas realizadas por Jesus reafirmam sua autoridade sobre a doença e a miséria humana. Jesus acolhe a todos, é um refúgio para os necessitados. E o último ponto, 32 a 39 versículos, fala sobre a multiplicação dos pães. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. A compaixão de Jesus é um convite à ação, e ele se preocupa com as necessidades físicas das pessoas, que nos lembra que a espiritualidade não deve ser desconectada da realidade da vida. Verso 36 e 37, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e se fartaram, e levantaram 12 cestos cheios do que sobrou. O milagre da multiplicação dos pães ilustra a abundância do reino de Deus e a provisão divina. Esse evento é um precursor da ceia do Senhor, significando que Jesus é o pão da vida. Então podemos aplicar esse capítulo em pelo menos 4 pontos, e a primeira é atentarmos para a pureza do coração. Devemos refletir sobre a condição do nosso coração. A verdadeira adoração e relacionamento com Deus surgem de um coração transformado. Devemos buscar a santidade interior ao invés de focar meramente em rituais externos. Outro ponto é a inclusão e ação do Evangelho. A experiência da mulher cananeia desafia preconceitos e nos ensina que a graça de Deus é para todos. Independentemente de sua origem, devemos estar abertos a acolher todos em nossa comunidade de fé. Outro ponto que nós temos que observar é a importância da compaixão. O exemplo de Jesus nos chama a agir com compaixão pelas necessidades dos outros. Isso é um chamado à ação, especialmente em tempos de necessidade. E por último, dependência e gratidão. Jesus demonstra gratidão antes de realizar milagres. Aprender a dar graças em todos os momentos, mesmo nas dificuldades, é uma parte importante de uma vida de fé. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com graça que nos chegamos à Tua presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor
por nos dar um coração transformado, um coração que não vive seguindo ritos, mas um coração onde a experiência do teu amor é real e que nós possamos demonstrar essa compaixão para com os demais, levando este evangelho da vida e da paz a outras pessoas, Pai. E assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá.